Mas a Polícia Federal, que devia ficar de bico calado, e não fica, por quê? Porque não acontece nada, porque o ministro da Justiça, que é pau mandado do Lula, parece que faz da Polícia Federal uma Gestapo, paus mandados. A perseguição não para. Segundo a revista Veja, a Polícia Federal prepara para o mês de agosto, mês que vem, o relatório final da investigação que apura se Jair Bolsonaro e representantes das Forças Armadas brasileiras se articularam para promover um golpe de Estado, anular as eleições e prender opositores. O documento ganhará provas compartilhadas da investigação que mira a atuação de milícias digitais e, segundo fontes da Polícia Federal, que não poderia ser fonte de porcaria de matéria nenhuma porque a investigação é sigilosa. Se a Polícia Federal valesse o que come, não poderia ser fonte só da revista escrever, segundo fontes da Polícia Federal, que deveria garantir o sigilo desse inquérito. Isso já deveria ser anulado. Mas é essa democracia que a lei não vale, em que a polícia que tem que manter sigilo é fonte e o veículo ainda coloca, segundo fontes. E eu fico perguntando, cadê o ministro da Justiça, o Lewandowski, que não abre uma sindicância para ver quem que é o cagueta da Polícia Federal? O linguarudo que fala pro Globo, que fala pra jornalista. Então, segundo fontes da Polícia Federal, Bolsonaro deve ser indiciado, ou seja, não teve nem o relatório, não terminou o relatório. Vamos falar, o sêmen, porque para eu não falar porra, eu vou falar sêmen. O sêmen dessa fonte que não poderia existir, fala que está aguardando outras provas e ele já sabe o resultado do relatório. Olha como esta peleja é travada. Olha como isso é um jogo de cartas marcadas. Então a fonte, que não podia ser fonte, que deveria ser descoberto, porque ele está maculando, a Polícia Federal já tão maculada nesse governo ditatorial. Essa fonte diz que o Bolsonaro deve ser indiciado, assim como o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, entre outras autoridades. E aí é que começa o jogo das desgraceiras, só para vocês entenderem. Primeira desgraceira. Qual é a primeira desgraceira? A primeira desgraceira é a seguinte, senhores. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso? Um fato não pode ser considerado crime se uma lei que é prévia, anterior a esse fato, estrita, que descreva esse fato, estrita, que deixa ele bem justinho, e escrita, tem que ser por escrito, publicado, diga que esse fato é crime. Não pode haver. Não há pena, não há condenação, portanto, não há inquérito, sem essa prévia cominação legal, essa previsão prévia, escrita, estrita, de que fala o princípio da legalidade. Isso está tanto na Constituição, no artigo 5º, inciso 30, se eu não me engano, quanto é o primeiro artigo do Código Penal brasileiro. E o Código Penal brasileiro, ele, também, salvo engano, logo nos primeiros ali, no 14, alguma coisa em torno do 14, ele faz uma opção. Qual é a opção do Código Penal brasileiro? Não se pune. Não se pune. Não se pune. Não tem punição no Brasil os chamados atos preparatórios. Ou o crime começa a ser praticado, ou não tem crime.
Ou você começa a cometer o crime, ou você não comete crime. No Brasil, a gente tem que separar. Ato preparatório é diferente de tentativa. Porque para tentar, você tem que começar a praticar. E no Brasil, a opção do legislador foi: só há crime quando você começa a praticar. Se você começa a praticar e não atinge a finalidade criminosa, por motivo alheio à sua vontade, veio um policial e te parou, por exemplo. Você responde pela tentativa. A pena é um pouco menor do que o crime consumado. Agora, se você tem uma crise de consciência, já começou, tem uma crise de consciência e para, você responde pela tentativa, só que com uma minorante, que é você se arrependeu, né? Arrependimento, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça, eu estou falando tudo da minha cabeça aqui, em linhas gerais, para vocês entenderem. Agora, o ato preparatório, não. Por exemplo, o que é o ato preparatório? Vamos imaginar Fulano, Cicrano e Beltrano, os três do PCC, se reúnem para fazer um plano de roubar um banco. Eles estão discutindo, eles trocam mensagens, eles fazem um mapinha de onde tem a entrada do banco, onde vão explodir, etc. e tal. A polícia acha esse mapinha. Eles podem ser presos? Não, porque isso é um ato preparatório. E assim funciona no Brasil. Só há crime se eles começam, eles dão início à execução. E o que é que a gente está vendo aqui? Alguém da Polícia Federal, que deveria ficar de bico calado, porque inquérito é sigiloso, para não manchar a reputação do investigado. Mas a Polícia Federal, que devia ficar de bico calado e não fica, por quê? Porque não acontece nada, porque o ministro da Justiça, que é pau-mandado do Lula, parece que faz da Polícia Federal uma Gestapo, paus mandados, então não tem procedimento interno, não tem nada, eles fazem o que eles querem. Ele está aqui cantando a bola de que o Bolsonaro vai ser indiciado, ele vai ser indiciado por um ato preparatório, que no Brasil não pode ser crime, e, portanto, ele não pode ser indiciado, e indiciar alguém sem que o fato seja crime, consta na lei de abuso de autoridade como crime de abuso de autoridade. Isso ninguém fala. Professor Suano. Olha, genial, Pavinato. É mais uma aula que você deu para esclarecer esses elementos. Esclarecer não pode? Não pode esclarecer, né? É escurecer. Não. Obrigado, Gisele. Já não sei mais nem o que a gente pode usar. Olha, mas o mais assustador, quando nós paramos para verificar, um dos elementos que tentaram apresentar é que a reunião foi feita para definir como que as Forças Armadas iriam fazer a intervenção. Mas, pelo que foi dito, foi apenas uma reunião para tentar interpretar o artigo 142, que é constitucional. Ué, se é constitucional, não cabe ao presidente e aos seus assessores, os seus assessores imediatos, sentarem e falar: vem cá, esse artigo 142 serve para quê, afinal de contas? Veja, eu não estou aqui tentando defender artigo nenhum. Só estou vendo o seguinte, é mais uma das porcarias que foi feita na nossa Constituição, porque quando fez o artigo 142, definiu quais são as funções das Forças Armadas, dentre elas, mediante solicitação de um dos poderes ou convocação de um dos poderes da República para restabelecer as relações entre os poderes. Está mais ou menos assim, sem deixar claro quem interpreta e quem faz a convocação e como que ela é feita. Típico dessa Constituição que não serve para nada. Mas o que eu estou dizendo aqui é mais grave, professor, porque assim, poderia ter tido uma reunião mesmo para falar. Sim. E se no dia 1º de janeiro nós quiséssemos tomar o poder à força? Não é crime. Exato. Esse é que é o lance. O pior é isso. Esse é que é o lance, bicho. O pior é isso, Pavinato. Porque quando você olha, você diz, primeiro, dentro daquilo que foi apresentado, que sim, era correto fazer fazer reuniões para interpretar, afinal de contas, para que serve a porcaria do artigo 142. Isso é para nada. Que não serve para nada. Eu te respondo, não serve para nada. Mas pelo menos, e se porventura eles ali chegassem à conclusão, sabe de uma coisa? Vamos pegar um grupo de indivíduos, vamos fazer uma bobagem, não é crime. Como você bem esclareceu. Ato preparatório não é crime. Tudo está sendo feito para destruir o Estado Democrático de Direito. Só o problema todo é que eles não entenderam ainda.
o Bolsonaro, qual é a frase que as pessoas dizem? É o antifrágil. Nassim Taleb. O Bolsonaro bateu, cresce. Exato, é massa de pão. Ele é massa de pão. Bateu, cresce. Por qual razão? Porque ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas por incrível que pareça, ele emana pureza. Ele não emana ser um cara que quer fazer o mal para os outros. Pelo contrário, ao contrário do outro cidadão. Que emana álcool. Ô, Pavinato, pelo que eu entendi aqui, se o que essa fonte da Polícia Federal falou for verdade, o que nós temos aqui é um caso em que, na verdade, o relatório já está pronto desde o início, viciado, não é isso? Aí você vai fazer a investigação para justificar o relatório que já está pronto. É isso aí que o Brasil é isso aí. Perfeito. E ainda está esperando dados que vêm de um inquérito totalmente ilegal, que é o inquérito das milícias digitais, que foi aberto por ministro supremo, uma coisa que é impossível no Estado Democrático de Direito. O juiz instaurará um inquérito de uma ação que vai julgar. Que ele mesmo julga. Que ele julga. Ele tá Isso é igual impossível! É o episódio do Chaves, que ele joga a bola e ele Mas defende, isso que o e ele Luiz vai. falou é fantástico, é isso mesmo, já está preparado. O que eles estão querendo apenas, praticamente vamos entrar agora na negociação, como serão os votos. Apenas isso. Porque já está A pronto. carta tá marcada já. Tá tudo marcado. Totalmente marcado. Exatamente. Não existe democracia viciada. E tudo isso que a gente está vendo é viciado.